O Jornal da Record conversa com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Ministro, obrigado por nos receber. O Sistema Nacional de Segurança Pública tem apresentado queda em todos os crimes. Quais ações específicas da sua administração têm contribuído para essa queda? Ações muito concretas. Por exemplo, nós intensificamos a política de transferência de lideranças criminosas, dessas grandes organizações criminosas, para presídios federais. E nós mudamos também a política de visitas nesses estabelecimentos. Então, hoje, para alguém transferido para um presídio federal, é muito difícil que essa liderança possa transmitir ordens de cometimento de crimes para os seus subordinados lá fora. Com boa parte dos crimes violentos, especialmente na região metropolitana, estão vinculadas às organizações criminosas, isso tem um impacto, mesmo nesse número de crimes, por exemplo, de assassinatos. Mas tem outras medidas, né? Nós redirecionamos a ação da Polícia Federal, foi colocado, olha, tem que focar em corrupção. Hoje, inclusive, tivemos uma importante ação da Polícia Federal nessa linha de corrupção, mas nós também pedimos a eles que focassem igualmente no combate ao crime organizado. E isso reflete, por exemplo, em recorde de apreensão de cocaína, destruição de plantações de maconha no país vizinho, além do que um foco no confisco do patrimônio dessas organizações criminosas. Essas são algumas das medidas, mas são várias medidas que foram tomadas que refletem nessa queda desses indicadores. Também é o mérito dos estados, parte da segurança pública é atribuída aos estados, nós não devemos assumir um exclusivo mérito, acho que é um mérito compartilhado. Agora, algumas dúvidas sobre a aferição desses dados. Os números do Cinesp são confiáveis, ministro? São totalmente confiáveis. Vamos colocar assim, até março desse ano, nós não tínhamos estatísticas oficiais. Terminamos, através do Cinesp, a ligação com todos os estados e recebemos os dados dos estados, são dados de boletins de ocorrência dos estados, nós apenas consolidamos esses dados. Mas o que nós observamos é que essa queda dos indicadores criminais tem sido detectada não só pelos dados oficiais, mas igualmente por organizações não governamentais, que têm apontado essa queda. E veja, organizações não governamentais que não são exatamente simpáticas ao governo federal. Em maio, o senhor anunciou 5 cidades para abrigar um projeto piloto para a redução de criminalidade. Como é que está a situação nessas 5 cidades? A palavra-chave aqui do Ministério da Justiça tem sido integração. Nós precisamos integrar melhor as forças de segurança do país. Assim nós nos fortalecemos no combate ao crime. Esse projeto Em Frente Brasil parte desse pressuposto. A ideia é uma atuação conjunta do governo federal, com os governos estaduais e com os governos municipais. Os resultados têm sido muito bons. Os crimes, por exemplo, são vários indicadores que nós medimos, mas normalmente tomamos por base os assassinatos que envolvem o crime mais grave. Mas nessas 5 cidades, o percentual de queda é acima de 40%. O Congresso mexeu no seu projeto anticrime, projeto do senhor e do ministro Moraes do Supremo. Teria havido uma desconfiguração desse projeto exacerbada, exagerada do Congresso Nacional? Que pontos que o senhor destacaria que não deveria ter sido alterado, por exemplo? Olha, faz parte do debate democrático. O trabalho do Executivo é convencer os parlamentares e os parlamentares têm lá a prerrogativa de aprovar ou não aprovar os projetos do Executivo. Então, muitas medidas importantes foram aprovadas pelo Congresso. Por exemplo, a partir da publicação da lei, quem for condenado por crime de homicídio ou feminicídio pelo tribunal do júri, desde que a pena seja igual ou acima de 15 anos, já vai começar a cumprir a pena. É a execução já em primeira instância. Então nós acreditamos que isso vai ter impacto muito significativo para a redução desse tipo de crime. Porque no fundo, se nós reduzirmos a impunidade, há uma razoável expectativa de diminuir esses crimes porque aumenta os riscos. Mas gera vamos dizer assim, uma alavancagem da justiça, o que vai melhorar a segurança pública. Alguns pontos, no entanto, não foram aprovados, mas longe de ter havido uma desconfiguração do projeto. O que não foi aprovado, nós vamos tentar, no próximo ano, respeitosamente, reapresentar ao parlamento e buscar convencer o acerto dessas medidas. Mas muitas coisas importantes, tanto no projeto do governo, como no projeto que foi elaborado pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo grupo por ele formado, foram aprovados. Ministro, vamos falar um pouquinho de Lava Jato. A Petrobras se desculpou recentemente com 2.000 funcionários que teriam sido investigados sob muito rigor, funcionários descobertos depois inocentes. Não houve um exagero da Operação Lava Jato, na sua opinião?
Não, de forma nenhuma. Pelo que eu entendi, ali seriam investigações internas que foram instauradas, né, para verificar se havia envolvimento desses servidores nos crimes, e a Petrobras, depois de realizar a investigação interna, conclui que não havia. Então, isso não é algo atribuído às investigações policiais ou do Ministério Público ou da Justiça. É algo absolutamente interno. Mas há uma crítica de que a Lava Jato, em vez de apenas punir os corruptos, destruiu empresas. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, deu uma declaração nesse sentido recentemente. O senhor concorda com essa crítica? O que havia era um esquema gigantesco de corrupção, no qual o pagamento de subornos, propinas a agentes públicos, seja a diretores, gerentes da Petrobras, empregados, claro, não todos, uma pequena parcela, mas ainda uma parcela significativa. Assim como agentes políticos de partidos políticos recebiam esses valores, esses subornos, em contratos da Petrobras. Era quase uma regra automática. Você tem um contrato, tem que pagar o suborno. Eu chamo isso de corrupção sistêmica. Então isso é muito grave, que impacta a saúde da empresa. Veja que a Petrobras quase quebrou durante esse período da corrupção sistêmica. Teve outros motivos também, para dificuldades financeiras, mas eu tenho certeza que escolhas ruins, motivadas por pagamentos de suborno, acabaram levando a essa situação da empresa. Então, veja, o combate à corrupção, ele, na verdade, melhora o desempenho econômico, melhora a eficiência econômica. É até intuitivo que não existe como desenvolver uma economia de uma maneira saudável se o pagamento de suborno, de propina, se tornar uma rotina. Salvo, e veja ainda, muitas escolhas ruins do ponto de vista econômico são realizadas mediante pagamento de suborno, como, por exemplo, compra de refinarias antigas, como aconteceu no caso da Petrobras, construção de refinarias sem observância dos custos. Hoje nós temos aqui a refinaria do Nordeste, Abreu Lima, que é uma obra importante, significativa, é bom para o desenvolvimento do Nordeste, mas ela custou tantas vezes o preço que normalmente custaria se não tivesse pagamento de suborno. Hoje se tem que, se ela funcionar otimamente durante todo o tempo de vida útil dela, ela não se paga. Ainda gera um prejuízo de 3 bilhões de dólares. Por quê? Porque é ruim construir refinaria? Não, isso é ótimo, mas não com tanto suborno e com tantas decisões erradas motivadas por pagamento de suborno. Mas as grandes empreiteiras, construção naval, não foram muito prejudicadas, ministro? Não bastava apenas prender os executivos e deixar os negócios continuarem? Veja, para todas essas empresas foi dada a abertura da realização de acordos de leniência. Então, todas as empresas que quiseram corrigir os seus erros, que quiseram abandonar a prática de crimes, revelar os seus crimes e pagar indenizações, todas elas tiveram a oportunidade de realizar esses acordos com o Ministério Público, com a AGU, com a CGU. Houve, porém, algumas que demoraram demais, que insistiram muito em afirmar que não tinham problema nenhum, que eram inocentes, e muitas dessas, na verdade, queriam continuar sem responder pelos seus crimes, ou mesmo cometendo esses crimes. Mas, do ponto de vista dos agentes da lei, sempre foi dada a elas a oportunidade de encontrar uma saída que preservasse essas empresas. Ministro, qual é a política do Ministério para resolver os conflitos em terras indígenas, especialmente no Maranhão, onde até alguns caciques foram assassinados recentemente? Bem, houve alguns episódios pontuais de violência contra indígenas, certo? Não existe nenhuma epidemia nesse sentido, são casos muito pontuais. O que acontece? Sempre que se há notícia de um ataque a um índio, alguma violência, nós enviamos a Polícia Federal, para fazer a investigação, para verificar exatamente o que aconteceu. Nesse caso do Maranhão, entendi por bem de enviar a Força Nacional, já que houve um ataque e sucedeu um novo incidente de violência 2 semanas depois, uma semana depois, nós entendemos melhor levar a Força Nacional para levar tranquilidade àquela área. Então, veja, a população indígena tem a proteção legal, como todo brasileiro, e sempre que existe algum episódio de violência, que nós lamentamos, nós estamos tomando as providências necessárias. O senhor acreditou o aumento da percepção sobre uma eventual falha ou diminuição no combate à corrupção, a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à prisão em segunda instância? O senhor realmente acreditou ao Supremo esse aumento da percepção do brasileiro de que o combate à corrupção tem diminuído?
Não foi exatamente nesses termos. Veja o que aconteceu. Em pesquisas que são realizadas, pesquisas podem estar corretas ou incorretas, se verificou uma percepção de que tinha havido um enfraquecimento do combate à corrupção. Indagado sobre isso, eu falei, olha, a única coisa que aconteceu nesse período foi a mudança do precedente da execução em segunda instância. Mas nós, logo em seguida, o governo está batalhando para restabelecer a execução em segunda instância via Congresso. Então, a única colocação foi que, eventualmente, aquela mudança poderia ter aumentado a percepção. Mas, veja, o Supremo Tribunal Federal é uma instituição fundamental para a nossa democracia. E todas as decisões do Supremo Tribunal Federal têm sido rigorosamente respeitadas pelo Poder Executivo, inclusive pelo Ministério da Justiça. O senhor é muito cobrado por não repercutir casos em que envolve excessos ou crimes cometidos por policiais, como, por exemplo, em Paraisópolis, São Paulo, e o caso da menina Ágata baleada no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Por que o senhor evita repercutir esses assuntos, ministro? Olha, eu até fiz comentários sobre eles, pontuais. Veja, esses casos aconteceram no âmbito das polícias estaduais. As polícias estaduais estão subordinadas aos respectivos governos estaduais. Então, a responsabilidade primária, né, não é do governo federal sobre esses casos. E são incidentes que não desmerecem, né, a qualidade, a dedicação e o sacrifício dos nossos policiais militares, civis, dos estados. Então, assim, existem os órgãos de controle, os órgãos responsáveis pela investigação de apurar o que aconteceu, e eles estão atuando. Então, não tem necessidade de alguma intervenção do ministro da Justiça ou do governo federal. O governo federal, ele tem muito claro, nós precisamos ser duro contra a criminalidade. Né? Um discurso leniente contra a criminalidade foi o que nos levou a ter mais de 60 mil homicídios no ano de 2016 e mais 60 mil homicídios em 2017. Em 2018 começou a cair, agora está caindo muito mais. Né? Cerca de 22% de assassinatos estão caindo nesse ano, em parte por conta também desse discurso, nós temos que ser duro. Mas duro nós temos que ser na forma da lei. Né? E de maneira nenhuma, o governo federal, o Ministério da Justiça, jamais fomentou ou quis justificar a prática de violência ilegal contra quem quer que seja, mesmo contra criminosos. O criminoso tem que ser preso. Simples assim. O confronto policial tem que ser evitado, porque gera danos colaterais, pode gerar danos colaterais. Agora, nós temos que reconhecer que alguns dos nossos policiais, às vezes, trabalham em situações bastante difíceis, sob pressão. Às vezes tem que fazer uma diligência em um território dominado por gangues violentas. E numa circunstância dessa espécie, pode acontecer algum confronto e, lamentavelmente, alguém sair ferido ou machucado. Mas isso não significa que nós queremos o confronto. Ao contrário, nós queremos que o policial vá para casa tranquilo e que não aconteça nenhuma espécie de confronto. Mas nós temos que ser duro contra o crime na forma da lei. Mas o senhor continua defendendo a chamada excludente de ilicitude, que, segundo os críticos, é uma licença para o policial matar qualquer um sem responder por isso? Olha, esse foi um discurso equivocado. Nunca houve uma proposta de licença para matar. Não existe isso no âmbito do governo do presidente Jair Bolsonaro. Houve uma proposição inserida num projeto de lei, encaminhado ao Congresso. Isso não foi aprovado pelo Congresso. A minha percepção é que há uma grande resistência a essa proposição, e isso significa que vai ter que ser muito bem avaliado se é o caso realmente de reapresentá-la ou não. No momento, ela se encontra fora, vamos dizer assim, das medidas a serem reapresentadas. O Ministério inaugurou um centro integrado de segurança em Foz do Iguaçu. No que esse centro se difere dos outros? O que tem de especial nesse centro? Como eu disse no começo das minhas respostas, a palavra-chave para nós em segurança pública e justiça é integração. Então, os recursos são limitados. Nós temos que unir as inteligências, as bases de dados das diferentes agentes envolvidos na segurança pública contra a criminalidade. Então, esse é o primeiro centro, né, no Brasil, lá em Foz do Iguaçu, na Tríplice Fronteira, e vai atender não só Foz do Iguaçu, mas o país inteiro, porque por ali passa contrabando de drogas, armas que às vezes alimentam gangues no país inteiro. É o primeiro centro que reúne lá PF, PRF, Receita Federal, reúne COAF, reúne Forças Armadas, reúne forças policiais locais, coloca todo mundo junto para trabalhar sobre o mesmo teto. Isso significa que você precisa de uma informação, por exemplo, que está disponível apenas a uma das polícias e não a outra,
é só procurar a pessoa do lado. Esse centro de inteligência e operações vai representar um ganho muito significativo no aumento da segurança das nossas fronteiras no país inteiro. E é um projeto modelo com o qual nós queremos aprender muito. É baseado numa experiência que existe nos Estados Unidos, lá que eles chamam de Fusion Center. Uma experiência que se intensificou após o 11 de setembro. Quando teve aqueles atentados nas Torres Gêmeas, houve uma séria reflexão. Bem, o que aconteceu de errado? Como os Estados Unidos, com todo o seu aparato de inteligência e de investigação, não conseguiu prevenir esse incidente. E uma das conclusões foi que as agências encarregadas de aplicação da lei pouco se comunicavam. E eles começaram a fazer isso, criar esses centros de integração. Esse vai ser o maior centro criado no Brasil e vai sim dar bons resultados no âmbito da justiça e segurança pública. É algo que nós acreditamos, aumentar a inteligência, compartilhar bancos de dados e realizar operações conjuntas. Segundo pesquisas, o senhor é o ministro melhor avaliado no governo Bolsonaro. Quais são os seus planos, ministros, daqui para frente? O senhor pretende permanecer no ministério? O senhor pretende concorrer a uma chapa, à presidência da República, por exemplo? Eu sei que o senhor vai dizer que é cedo ainda, mas hoje, qual seria a maior probabilidade? Veja, eu falei isso publicamente diversas vezes. Eu não tenho pretensões eleitorais e nem tenho um perfil político partidário. Eu fui convidado pelo presidente Jair Bolsonaro em 1º de novembro de 2018, logo após as eleições, e nós assumimos um compromisso, que é o entendimento comum, que nós temos que ser duro na forma da lei contra o crime organizado, criminalidade violenta e contra a corrupção. Essa tem sido a missão principal dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública e o compromisso com o presidente. E, por sua vez, o presidente, o compromisso com seus eleitores e que, no fundo, nós dois compartilhamos a mesma posição quanto a esse problema da criminalidade. A ideia, a probabilidade é continuar fazendo essa missão, realizando essas tarefas. Nós temos observado essa queda significativa dos principais indicadores criminais, o que é ótimo, por exemplo, no caso de assassinatos, são vidas que são poupadas, mas os números remanescentes ainda são muito ruins. Então, nós estamos melhorando? Estamos. Mas os números eram péssimos e agora eles estão melhorando. Há muito ainda o que fazer. Então, só isso já é uma tarefa suficiente para me ocupar aqui dentro do governo federal, dentro do Ministério. Não tem nenhuma intenção de concorrer à presidência ou coisa parecida, né? Existe um presidente, que é o presidente Jair Bolsonaro, ele é um provável candidato à reeleição e, como ministro, até por uma questão de lealdade, mas também estou no governo, a perspectiva é de apoiar o presidente da República. Ministro, duas perguntinhas para a gente encerrar. Primeiro, ainda... Só para finalizar, desculpe. Então, só para deixar claro, a popularidade não é um fim. A popularidade pode servir como instrumento. E, no fundo, é um reflexo das ações. Ainda sobre a segunda instância, os críticos dizem que esse projeto sendo aprovado vai aumentar ainda mais a população carcerária. Isso é um problema? Olha, eu nunca acreditei, eu sempre ouvi durante muito tempo um discurso fácil de que para resolver o problema da criminalidade no Brasil era abrir as portas da cadeia, soltar os criminosos. Eu nunca acreditei nisso. O que eu acredito é que nós temos que fazer que o crime não compense. E para isso nós precisamos reduzir a impunidade. Se isso significar prisão de criminosos perigosos, isso faz parte do trabalho. Claro que nós temos que nos preocupar com a população carcerária, mas a resposta nunca pode ser a resposta fácil de simplesmente abrir as portas da cadeia. O pessoal às vezes questiona assim, mas um criminoso preso custa muito caro. Sim, mas e quanto custa um criminoso solto? Nós temos o dever aí de servir e proteger a população, e se isso envolver a prisão do criminoso, é esse o nosso dever. Ministro, prioridade para 2020 no Ministério da Justiça, qual será? Bem, nós vamos perseguir a continuidade da diminuição desses índices, desses indicadores. Existem vários projetos em gestação, como, por exemplo, a própria ampliação do projeto Em Frente Brasil para outras localidades, isso ainda vai ser estudado. E nas cidades que ele está sendo instalado, nós temos a segunda fase, que é uma fase que medidas de cunho, principalmente social, urbanístico, vão ser implementadas com foco na redução da criminalidade. Nós temos um projeto importante que nós precisamos nos preparar para o futuro melhor em relação à ameaça do cybercrime. Eu acho que nós estamos, não vou dizer despreparados, mas nós precisamos avançar muito ainda nessa área, que essa é uma área
muito dinâmica. Nós queremos intensificar as ações da Polícia Federal contra o crime organizado e contra a corrupção. Acho que muitas ações vão surpreender as pessoas no próximo ano da Polícia Federal. Ou seja, existe uma série de planos aí em andamento. Ok, ministro, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Record. Muito obrigado, eu que agradeço. O Jornal da Record conversou com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Até a próxima, ministro. Muito obrigado.